professora Rúbia e hoje nós vamos estudar as enquetes jornalísticas. Mas antes vamos ver um tema de certa forma polêmico. Você acha adequado ouvir funk ou rap na hora do recreio? E eu acho que, dependendo da letra do funk e do rap, poderia pôr na escola. É porque muitas das músicas de funk e de rap expõem muito a mulher, difama, tipo, geral, humilha e também fazem muito apologia ao sexo. E na escola temos muita criança, né? Então é meio que errado a gente pôr criança pra ouvir essas coisas. Mesmo ouvindo, né? Eu acho que não tem problema o rap e funk ser tocado durante o recreio nas escolas. Porém, eu acho que as letras têm que ser instrutivas e não pode ter palavrão. Eu acho que todos devem ter a liberdade de escolha dos estilos musicais. Porém, dentro de uma escola, existem mais pessoas que às vezes não gostam do seu estilo musical. Então, se cada um, independente da letra ou da batida, ouvisse sua música no fone de ouvido ou apenas no celular com os amigos, não haveria problemas em ouvir funk e rap no recreio. Eu vou falar sobre o rap, porque é o estilo musical que eu ouço, que eu gosto, que eu inclusive trabalho com isso. Eu defendo que o rap tem que sim tocar nas escolas, inclusive tem que ser objeto de estudo em sala de aula. As letras de rap podem parecer um pouco pesadas a princípio, mas elas falam da realidade, a nossa realidade é pesada, né? Elas são a voz de uma parcela da população que muitas vezes não é ouvida. Então eu acho sim que o rap tem que tocar nas escolas e as professoras, inclusive, devem trabalhar letras de rap com seus alunos. Bom, é inegável que o Brasil vem sofrendo uma diversidade gigantesca no meio musical, não é? Vários cantores, diferentes bandas, diferentes estilos, diferentes culturas envolvidas. Isso, ao meu ver, é algo muito lindo. E barrar a diversidade de cultura, ainda mais num ambiente de desenvolvimento social e desenvolvimento intelectual, é algo um tanto irresponsável. Tenho também a ciência de que hoje em dia muitos funks, muitos raps, vêm carregados de uma letra que realmente não é apropriada para o ambiente escolar. Mas isso é uma questão totalmente discutível, que pode ser analisada, essa cultura ser trazida para dentro da escola. Até porque os alunos gostam disso, eles se identificam com esse tipo de cultura, com esse tipo de música. E a partir do momento que a escola vai deixando de lado esse interesse cultural dos alunos, o nosso estudo vai perdendo a força. É algo que fica chato, fica enfadonho. É horrível pensar que você vai para a escola para passar uma manhã toda apenas tendo que absorver, e nenhum momento para descontrair, para se sentir mais leve. Então, eu acho assim que é uma questão que pode ser analisada. O funk deve estar dentro da escola, o rap deve estar dentro da escola, mas com certeza com limites, assim como todas as coisas. Hoje em dia a gente tem que ser ecléticos e ouvir de tudo. Porém, a gente tem que classificar quais tipos de funk e rap que tem que ser colocados, porque hoje em dia essas músicas elas trazem muitas bagagens negativas nas letras, como apologia ao sexo, defamam as mulheres, maltratam, falam de tráfico, de drogas, de violência. E hoje em dia tem que ser ouvido. Porém, tem muitos raps e muitos funks que trazem coisas positivas também, como a vida do cotidiano, as lutas, as vitórias e tudo mais que também favorecem a vida do ser humano, que podem ser ouvido e relatado no dia a dia. Mas ao colocar no recreio para as crianças e adolescentes, eu acho que tem que ser um pouco mais classificados para eles ouvirem isso na escola. Depende da faixa etária. Para jovens adolescentes, eles teriam fácil acesso a qualquer tipo desse conteúdo, eles já têm uma noção básica do que se fala e, independente se for proibido na escola, eles conseguiriam ouvir isso em qualquer outro lugar. O que a escola poderia fazer seria controlar o volume para não prejudicar as outras pessoas ao redor. E em caso de crianças muito novas que não têm noção do que está acontecendo, das letras, conversar com os pais e tomar uma decisão em conjunto. Eu acho adequado tocar funk ou rap na hora do recreio. Porém, assim como nós professores, ao preparar uma aula onde passaremos um filme, fazemos uma seleção de critérios, onde verificamos a faixa etária, verificamos se está de acordo com o tema proposto a ser trabalhado, também acho que as músicas selecionadas para tocar na hora do recreio devem, ao ser escolhidas, ter critérios parecidos, como verificar o conteúdo da letra, por exemplo. Eu gosto muito do rap Projota e já trabalhei as músicas dele em literatura, quando lecionei para o ensino médio, fazendo uma comparação com o conteúdo de letras de músicas e poemas brasileiros
escritos durante décadas passadas até a década atual. A música do rap, Projota, não é só um som bom de se ouvir. Ele traz na maioria de suas letras uma crítica à desigualdade social, abordando temas como política, favela, racismo, a sociedade num todo. Você sabia que o funk que conhecemos hoje é bem diferente do funk original? O professor de música Elton Mendes conta um pouco sobre a história do funk. Funk, primeiramente, né? Eu acho que sobre o que a gente quer falar aqui, na verdade, é o que a gente chama de funk carioca, né? Porque, na verdade, né, o funk propriamente dito, a gente costuma se referir àquele movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Que começou por lá, e que é um som bem diferente, né? Desde a década de 70 lá, começou lá com James Brown e outro pessoal lá, que chegou aqui no Brasil, né? Com Tim Maia e Tony Bizarro, Tony Tornado, Gerson, King Kong, entre outros. E, né, não tem nada a ver com esse funk que a gente escuta aqui, que a gente chama de funk carioca. Que esse funk, ele surgiu a partir do... Na verdade, ele começou com outra batida, né? Que era aquela batida tum tá tum tum tá tum tá tum tum tá. Eu só quero é ser feliz, e por aí vai. E o funk acontecia dessa maneira, com essa batida, até que o DJ Malboro, pelas caminhadas da vida dele lá, ele encontrou uma galera tocando maculelê, que é outra célula rítmica, outro ritmo, que é um ritmo ancestral, né? Maculelê, ritmo que se originou lá com os afrodescendentes lá por 1700 e pouco, né? E o DJ Malboro viu uma roda de maculelê, que é muito praticado até hoje em dia nas rodas de capoeira e tal. Ele viu essa célula rítmica e pensou em botar isso lá nos samples dele, a música que ele fazia, né? Com os instrumentos eletrônicos dele lá, batidas eletrônicas. E ele usou essa batida de maculelê, que é essa daqui. Na verdade são 3 tambores que tocam ritmos diferentes. E quando se junta, dá esse ritmo, né, do maculelê. Essa é só uma das células rítmicas, tocada pelos 3 tambores. Né? E essa nova batida trazida pelo DJ Malboro, né, ela ganhou o gosto da galera, né, do subúrbio, da favela, dos morros, né, do Rio de Janeiro, principalmente. E esse pessoal se apropriou, né, dessa batida. E devido a essa mudança de comportamento também, né? Hoje em dia a gente tem essas letras, né? De baixo escalão, né? Vamos dizer. Sexualidade no extremo, né? E só que a gente não pode também generalizar, né? Com certeza tem alguma música boa aí no meio, né? Digamos só que o que a mídia traz à tona, não, né? É o que seria de mais fácil consumo, né? Mais fácil aceitação. E infelizmente é assim, né? Se a gente quer escutar uma música boa, a gente tem que correr atrás, pesquisar, né? Senão, é isso aí. Você sabia que o rap faz parte do movimento hip hop? E esse movimento tem outros elementos, como o grafite, o break, o DJ, a big girl e o b-boy. O grafite é aquela pintura feita nos muros. O break é uma dança de rua. O b-boy e a b-girl são os dançarinos de break. O DJ, disc jockey, faz os mixes com as músicas. O beatbox é quem faz as batidas, o som usando a boca. E o rap é uma sigla inglesa que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. O movimento hip hop surgiu na Jamaica em 1960 e foi levado para as periferias de Nova York no começo da década de 1970. Esta batida do rap com letra rápida, crítica e que cantava sobre os cotidianos dos jovens negros e latinos chegou ao Brasil nas ruas de São Paulo em 1986. O rapper Ronaldo Jesus dos Santos, o Mano Rô, descreve um pouco sobre o que o rap significa para ele.
O rap é a voz de quem não tem voz, né? O rap, por isso que a periferia, a favela, os bairros pobres se identifica muito, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, passava necessidade, até na minha pré-adolescência, eu começava a escutar os rap através de uma fitinha, ouvia um Racionais, um MV Bill, Consciência Humana, e parecia que as letras parecia que estavam contando a minha história. Às vezes a gente pensava, pô, conhece a minha vida, mas na verdade estava contando a história de centenas de pessoas, né? Então o rap, na verdade, é como ter uma música que fala, o que é o rap? O rap, na verdade, é uma mãe doméstica, solteira, que sai 5 horas da manhã e volta às 8 da noite e tem 3 filhos pequenos. O maiorzinho cuida dos menores, porque não tem condição de colocar numa creche. Então isso é o rap. O rap foi um pai, foi uma mãe presente, né? Que nos ensinou a erguer a cabeça, a estudar, a saber que o crime não compensa. Por isso que conta nas letras a realidade da periferia, né? Olha, isso aqui, o caminho mais fácil é isso aqui, mas na verdade o crime não compensa, as drogas não compensam. Eu lembro que lá no final das décadas de 90 existiu um movimento 100% negro, então a gente aumentou a nossa estima. Isso começou com o movimento rap. Então a nossa autoestima mudou. Então o rap, na verdade, é muito mais além do que um estilo musical. É um estilo de vida, né? Por isso que a gente luta pelas minorias. O rap me ensinou que eu tenho que lutar pelos meus direitos, a não ter preconceito nenhum. Por isso que, volto a dizer, né? Por isso que o rap defende muito as minorias, aquelas pessoas que são oprimidas, né? Então isso é o rap, né? Isso é o rap mesmo, né? O rap significa isso. É a voz de quem não tem voz. O rap é um pai, é uma mãe presente. Você se lembra que no início dessa aula eu fiz a pergunta se o rap e o funk são adequados para serem ouvidos na hora do recreio? E que várias pessoas responderam a mesma pergunta? Isto é uma enquete. Numa enquete há uma pergunta e várias pessoas a respondem. A jornalista Gisele Zambiasi dá mais explicações sobre uma enquete. Bom, a enquete no jornalismo é um tipo de uma maneira, digamos, de se comunicar com a população, e ela é feita da seguinte forma: a gente elabora uma pergunta bem objetiva, e sai à rua, no modelo mais tradicional, né, do jornalismo, principalmente no tempo do jornalismo impresso. Então a gente sai à rua para entrevistar as pessoas na rua. E aí vai depender do tipo do jornal, pode ser uma pergunta mais local, sobre a cidade, sobre o bairro, ou pode ser uma coisa mais nacional, sobre a política, sobre a situação do país, enfim. Antigamente, quando eu trabalhava em jornal impresso, eu saía com a pergunta elaborada. Não pode ser uma coisa que a pessoa responda sim ou não, né? Tem que ser algo que a pessoa elabore, pelo menos umas 2 ou 3 frases. E aí o fotógrafo fazia uma foto da pessoa, e aí a foto dela, o nome completo, muitas vezes a profissão e a resposta. Isso para jornal impresso. Para a rádio é só a sonora, né? Só o som, só a gravação de áudio. E hoje, com as tecnologias, ficou tudo mais fácil. A gente, às vezes, até nem precisa sair na rua. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser um videozinho, né? E tem aquelas técnicas também de fazer enquete pelo Facebook, pelo Instagram. Essas técnicas também têm sido usadas para fazer enquete para jornal, para imprensa, né? Para meios de comunicação. E o objetivo dela é pegar a opinião das pessoas, ter uma ideia assim, do que as pessoas no geral pensam sobre um determinado assunto. Então, isso é a enquete. Então, a enquete pode estar nas diversas mídias. Há um tempo atrás, havia o Jornal do São Vista, que era produzido pelos alunos do Cedinho Helena Massa Teixeira e pelos do Aníbal César.
Em todas as edições sempre havia uma enquete. Aqui a professora trouxe algumas das edições do Jornal de São Vista, foram 10 ao todo. No início ele começou lá no Cedim de Zelena, que na época era NEC, e depois as últimas passaram a ser feitas pelos alunos do Cedim, de Zelena Márcia Teixeira, e também pelos do Aníbal César. A segunda edição, que foi publicada em novembro de 2010, teve como enquete: qual o seu personagem predileto do folclore? Quem respondeu foram alguns alunos e até uma professora aqui no meio. Então foi colocada a foto da pessoa, o nome e a idade, e já sua resposta entre aspas. A quinta edição é de julho de 2012 e foi sobre esporte. E a pergunta: qual o teu esporte favorito? Apenas os alunos do Cedim, que na época ainda era NEC, com a foto de cada um, idade e resposta. Essa edição aqui foi especial sobre o hip hop. E a pergunta foi: o que você aprendeu com hip hop? Todos os participantes, todos os entrevistados eram alunos do Cedim de Zelena. E também a foto, nome, idade e a resposta entre aspas. Essa daqui foi a 7ª edição, foi a primeira edição em que havia alunos do Cedim e do Aníbal César na produção do jornal, desta oficina. E era sobre sustentabilidade. A pergunta foi: o que você faz para melhorar o planeta? Aqui havia alunos respondendo, professores e também até o senhor que faz a limpeza ali na rua, que é o seu Amarildo de Oliveira, que é o gari ali que estava sempre em frente à escola do Aníbal César. Essa edição também foi sobre sustentabilidade, a 8ª edição, que saiu em 2015, em novembro. E a enquete foi: o que você faz com seu lixo? Aqui várias pessoas do Aníbal Cedim, tanto professores quanto alunos, inclusive o senhor da limpeza, o senhor Nilson, sempre colocando então nome, idade, também a função. Esta foi a 9ª edição, que saiu em julho de 2016 e foi sobre adolescência. A enquete foi para os adolescentes: o que você gosta de fazer? Todos os alunos do Cedim de Zelena e do Aníbal César. Aparecia a foto, o nome completo e a idade. E entre aspas, o que este adolescente ou essa adolescente gostam de fazer. E a 10ª edição, que foi a última, que não teve um tema apenas, foi geral. A enquete foi: o que deve melhorar no bairro? Desta vez aqui, os alunos foram para a rua, para Stefano José Vanoli, e perguntaram para as pessoas que passavam pela rua o que deveria melhorar no bairro. Lembrando que pegavam o nome da pessoa, verificavam se o nome estava escrito corretamente, que quando trabalhamos isso dentro da escola, nós podemos depois verificar se o nome da pessoa é com X, CH, dá para verificarmos, mas quando é com alguém que não vamos talvez mais ver, então temos que conferir se o nome da pessoa está certinho. E também é muito importante pedir para que a pessoa assine para autorizar a sua imagem e até a sua fala. Vamos ver outras enquetes? Aqui temos uma matéria que saiu em 2016 no ND+. Eleitor de Florianópolis mostra desinteresse às vésperas das eleições municipais. E há uma enquete. Num jornal impresso aparece a foto da pessoa, nome, idade e sua função, algo que ajude a identificá-la. E logo aparece a sua resposta. As aspas mostram que foi exatamente a fala da pessoa. As enquetes são uma das maneiras que fazem com que as pessoas expressem as suas opiniões. Aqui, por exemplo, a OCP News fez uma enquete sobre as eleições para saber dos cidadãos quando elas deveriam ocorrer devido à pandemia. É interessante que há até infográficos para que o leitor tenha uma noção melhor de como foram as respostas dos participantes da enquete. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, por exemplo, também fez uma enquete para que os estudantes pudessem escolher a melhor data para a realização das provas do Enem. Vamos ouvir agora como fica uma enquete produzida numa rádio, um veículo de comunicação em que podemos apenas ouvir. Esta enquete foi produzida em 2012 pelos alunos do Cedim de Zelena numa oficina de hip hop.
Momento hip hop. Beleza? Conheça um pouco mais sobre esse movimento urbano. Ô pai, o meu videogame quebrou, por isso que eu tô no seu computador. O que você aprendeu nas oficinas de hip hop? Meu nome é Diego de Santos Cunha, eu tenho 10 anos. Eu aprendi no hip hop que as músicas não são só sacanagem, palavrão, essas coisas. Eu aprendi também que o hip hop também é muita coisa boa. Oi, meu nome é Emily da Silva, eu tenho 9 anos e eu aprendi sobre hip hop, que ele não fala só sobre a realidade da vida. Também fala sobre amor e etc. Meu nome é Letícia Santos da Silva, eu tenho 10 anos. Eu aprendi que o hip hop, ele não é só aquelas coisas de falar palavrão, e também que fala muito coisa boa da vida, pra gente aprender que a vida não é só coisa ruim, é coisa boa também. E eu tinha aquele preconceito, e essa oficina que a professora tá fazendo com a gente mudou. Meu nome é Mike Costa da Cunha, tenho 9 anos. Eu aprendi que rap não é só palavrão, tem até rap gospel. E a palestra foi muito massa. Meu nome é Alan César Reis, tenho 10 anos. Eu pensei que o hip hop era só violências, drogas, essas coisas. Só que daí no fim eu aprendi que o hip hop também não é só essas coisas. É coisa boa, tudo. É tudo de bom assim também. Meu nome é João Victor de Afla. Eu aprendi que o rap não fala só coisa mal. Ele também é uma cultura que envolve dança, grafite, rap, break, beatbox e etc. Eu gosto das músicas grafite e também das músicas do MC Cauã. Maria Eduarda Silva, tenho 9 anos. Eu aprendi várias coisas sobre rap, que o rap não é só bandidagem, palavrões, não. Ele é cultura, amor, carinho, ele ensina várias coisas pra gente. E também eu gostei muito da palestra que teve na sexta-feira, que foi super legal, que o Mandrake e a Nani vieram, conversaram com a gente. Meu nome é Mariana Tavares Alves. Eu aprendi que o hip hop iniciou na década de 1970 e veio para o Brasil em 1980. Meu nome é Luiz Henrique de Almeida Mendes, tenho 11 anos e eu aprendi que o rap, o hip hop, as pessoas que escrevem a música, que canta. Também o rap eu achei que só tinha aqueles palavrão, aquelas coisas que xinga as mulheres, os homens. E eu aprendi também que o rap pode mudar a vida de uma pessoa que estava nas drogas, que começou a cantar o rap e mudou. Meu nome é Augusto Gabriel da Silva de Melo Neri, tenho 10 anos. Eu aprendi sobre o rap, aprendi do grafite, do beatbox, que eu já sabia, também sei fazer. Eu sei fazer desenhos assim, que um dia eu vi num filme, um desenho que tinha um cara, ele aprendeu muito com grafite, e ele cantava rap. Mas aí ele nunca quis se apresentar. Ele fazia um monte de música, cantava pro pai dele, mas o pai dele, ele não gostava. Daí no final, o pai dele aprendeu que o rap não é só putaria, nem prostituição, não fala sobre palavrão. Eu também aprendi muitas coisas com o rap. Momento hip hop. Beleza? Você percebeu que nessas enquetes, que poderiam ter sido veiculadas numa rádio, a pessoa deveria primeiro se identificar falando o nome e a idade? Fora da escola, seria importante também falar qual a função da pessoa e até o bairro onde ela mora. Espero que com a aula de hoje você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é uma enquete jornalística, que é uma sondagem feita pelos repórteres para saber a opinião do público, e também que tenha conhecido sobre o rap e o funk, estilos musicais tão ouvidos pelos nossos adolescentes. E você? Você concorda que seja adequado ouvir funk ou rap na hora do recreio? Pessoal, muito obrigada pelos vídeos que vocês enviaram.
para que essa aula ficasse muito mais esclarecedora. E muito obrigada a você que tem nos acompanhado. Até a próxima!